E aí, boa noite a todos. Hoje é um dia muito bacana, onde a gente vai aqui receber um amigo querido, o Padre Domingos Cunha. E antes que ele chegue, enquanto as pessoas estão chegando, eu quero trazer aqui o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de enneagrama e padrões respiratórios. E eu inicio esse nosso momento lendo aqui uma citação que está no livro do Padre Domingos, no capítulo Eneagrama e Padrões Respiratórios. Ele traz um pensamento de Rumi, que foi um pensador persa da ano de 1200, que diz o seguinte: pensaste que era pó e agora descobriste que és sopro. Tudo o que vive respira. Um dia descobrirás que a vida é aquilo que acontece entre o inspirar e o expirar. A pausa é a eternidade. Um dia descobrirás que vieste ao mundo para fazer a experiência de respirar. Um dia descobrirá que és prazer de viver que o prazer de viver está na arte de respirar. Um dia, quando respirares conscientemente, sentirás o prazer de respirar. Respirar, inspirar como quem cheira o perfume de uma flor e expirar como quem sopra uma vela sem deixar que a chama se extingua. A vida autônoma começa com a primeira respiração e termina com a última expiração. E enquanto vivemos, somos como respiramos, e respiramos como vivemos. O segredo da vida não está fora e nem dentro, está no sopro que nos perpassa e não nos pertence e nem podemos aprender. Não vivemos sem ele e não podemos retê-lo. Ele é livre como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sentimos o seu efeito. É dom, gratuito e livre, de graça. E aí, com esse lindo pensamento, nós vamos ver aqui se o Padre Domingos já entrou, já está com a gente. Aqui, já entrou sim. Aguardá-lo aqui entrar. Que bacana hoje poder conversar. Todo mundo que está chegando. O nosso muito obrigada aos amigos. Oi, Ah, Carol, boa noite. boa noite, Padre Domingos. Que bom tê-lo aqui conosco Que para bom. falar um pouco desse tema tão importante na nossa vida, né? Nós, sempre que a gente recebe um amigo em casa, nós preparamos a nossa casa para isso. E hoje saiba que todos aqui no Instituto estamos muito felizes em recebê-lo para conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Então, Padre Domingos está presente para nós enquanto a turma está chegando. Muito bem, boa noite, Carol, boa noite quem já está nos acompanhando. É sempre um prazer falar sobre Enneagrama, compartilhar aquilo que a gente aprende, experimenta, ensina. E dentro do Enneagrama eu acredito que, não diria no Enneagrama, digo na vida, o grande segredo é a respiração. É o grande segredo da vida, é a respiração. E eu acredito que no Enneagrama tem muitos caminhos que nos ajudam. O Enneagrama nos dá muitas pistas. Trabalho dos instintos, trabalho das asas, trabalho das flechas, muita vivência que nós podemos fazer dentro do símbolo do Enneagrama. Mas hoje, se me perguntarem qual é o grande segredo do crescimento, do desenvolvimento pessoal, eu vou dizer, sem dúvida, que é a respiração consciente. Eu Respiração. diria, Carol, que respiração é o grande segredo, a grande conexão entre a personalidade e a essência. O que é a essência? A essência é o sopro perpassando livremente o nosso ser. Quando nós estamos no estado de essência, e a gente pode lembrar quando a gente está num lugar bonito, uma natureza agradável, num ambiente tranquilo, com pessoas que a gente ama, com quem se sente bem, como é que fica a nossa respiração?
boa, né? Tranquila, né? Respira Confiante. livremente, nem sente, né? O ar, não é a gente que respira, é o ar que toma conta de nós. Agora, É quando verdade. com raiva, com medo, ansiosos, carentes, tristes, como é que fica a nossa respiração? Fica bloqueada, travada, distorcida. Então, eu acho que poderíamos dizer uma coisa muito simples, mas muito profunda. Respiração livre, fluindo, é essência. Respiração distorcida é personalidade. E talvez esse seja um grande critério para a gente perceber onde estamos a cada momento, não é? Padre, deixa eu fazer uma pergunta aqui às pessoas. Vocês estão nos ouvindo bem? A conexão está cortando um pouco para mim. Vocês me ajudam nisso aí? A turma me diz. Estão ouvindo bem? Está com eco? Como é que estamos? Estão nos ouvindo bem? Então, joia. Padre, Quando Sim, eu aqui falo, o pessoal me parece que dá um ecozinho, não é? Acho que é na minha fala, não é isso? está dando um Agora ecozinho, mas o já pessoal está passou, dizendo que o seu Está bem. passou. Pronto, ótimo. Já. Boa. A escolha desse tema, padre, tem tudo a ver com isso mesmo, né? No dia a dia, nós escolhemos essa sabedoria milenar para apoiar as pessoas nos seus desenvolvimentos no dia a dia, e fazemos isso e entendemos que ao ajudar as pessoas, nós podemos melhorar as organizações. E ao ajudar as organizações, as pessoas também, está dando um pequeno eco, né? Eu também estou percebendo aqui. Mas vamos tentar aqui, vamos continuar. Continua dizendo para a gente se está com eco, porque a gente vai tentar melhorar essa conexão. Bem, então, fazendo isso no dia a dia, Padre Domingos, a gente fala sempre como da respiração como um forte instrumento de melhoria, né? E eu percebo que assim, a nossa personalidade ela foi estruturada lá com as vivências traumáticas ainda na primeira infância, com a nossa percepção da realidade, tem a ver com a nossa percepção. E quando nós tomamos isso, se materializa através da própria respiração. E quando a gente toma consciência, nos oportuniza acessar com um pouco mais de assertividade essa nossa essência, né? Eu me lembro que li no seu livro que você fala que a respiração ela é a janelinha que liga a nossa personalidade e a nossa essência. Então, partindo disso, eu queria que você trouxesse, esse foi o porquê que a gente escolheu esse tema, e o pessoal está sugerindo que a gente use o fone. Vamos tentar aqui. O Padre Domingo já colocou, eu vou colocar também. Então, partindo dessa premissa e desse pressuposto, Padre, eu queria falar um pouquinho de como é que se estruturou a personalidade de cada um dos padres a partir do seu processo de respiração, né? Qual é a crença que sustenta o padrão de cada tipo? Pode ser? Perfeito, perfeito. Conforme a gente já conversou antes, né, Carol? Não vai dar tempo da gente explicar aqui o exercício que ajuda cada tipo a corrigir o seu padrão respiratório. Mas a gente vai indicar aí no nosso canal do YouTube, tem uma série chamada Novena Prânica, onde tem o exercício para cada tipo. E também tem no nosso canal uma live que eu fiz na sexta-feira passada, junto com o Kélvio. O Kélvio também é professor do nosso instituto, é fisioterapeuta. Aliás, esse trabalho de Enneagrama e padrões respiratórios é um trabalho que a gente tem feito em conjunto, né? E então quem quiser depois pode ver como complementação. Mas realmente a questão é essa. Qual é a grande questão?
A nossa experiência traumática da infância, como você já colocou, ela deixou em nós uma compreensão mental da realidade, que chamamos fixação. Nós distorcemos a compreensão. E isso gerou um estado emocional, que chamamos paixão. E essa fixação e essa paixão, elas configuram uma sensação física. E a nossa respiração, ela estrutura, ela fossiliza, ela é condicionada por essa sensação física. A personalidade, ela está arraigada no nível físico, no corpo. E a respiração, digamos, é a percepção disso, é a maneira de visualizar. A respiração, ela tanto visualiza o estado de essência como visualiza o estado da personalidade. Aquela crença. Portanto, a personalidade tem um padrão mental, tem um padrão emocional e tem um padrão físico. Ora, a nossa respiração vai depender disso. Então, por isso que ela é como se fosse o termômetro ou a luz que nos mostra como está o nosso estado físico, emocional e mental, não é? Então, vamos lá. Vamos começar por onde, Carol? Começamos por qual tipo? Vamos começar pelo 1? Vamos lá começar pelo 1. Olha, a criança tipo 1, o que é que ela internalizou? Ela sentiu-se, não quer dizer que tenha sido, mas ela se sentiu cobrada, censurada. Ela sentiu que os adultos analisavam ela, corrigiam, criticavam. A criança sentiu que não era valorizada, e é uma sensação de insignificância. Eu não tenho valor, ou eu sinto que os adultos não reconhecem o meu valor. E no caso do tipo 1 tem uma sutileza que é a sensação de que eles não acreditam em mim. Eles não acreditam que eu sou uma pessoa boa. E então eu sinto que eu tenho que reprimir as minhas necessidades, as minhas emoções e corresponder a uma imagem que seja aceita pelos adultos. E aí tudo que é sentimento, necessidade, fica reprimido. Ora, o corpo fica tenso. Qualquer sentimento, mas sobretudo a raiva, parece que a raiva ficou mais criminalizada para a criança tipo 1. Então quando eu sinto raiva, o que é que eu faço? É como se eu desse um soco aqui na boca do estômago, eu contraio aqui. Automaticamente a minha respiração já deixa de ser profunda. Fica só daqui, da boca do estômago para cima. Porque eu fico tentando segurar a raiva. Assim, eu sei, o meu inconsciente, o meu corpo sabe, a sabedoria instintiva sabe que se eu deixar a respiração ir lá embaixo, a raiva flui, se espalha. Então eu fico contendo, segurando. Só que a raiva é uma energia muito forte. E aí ela vai fermentando e vai aumentando. E daqui a pouco o tipo 1 sente a raiva aqui. E está aqui na garganta, parece que está saindo. E então vem a segunda trava. O tipo 1 força aqui esta vértebra. E isso, ó, fazendo isto, trava a garganta. E então a partir de agora nem entra ar, nem sai. E eu estou fazendo um esforço físico enorme, o meu corpo está todo contraído para segurar a raiva. A minha cabeça já está me julgando, dizendo não era para estar com raiva, está vendo? De novo com raiva, fez Enneagrama e não adiantou de nada. Olha aí, você não se... tem que se controlar. Não pode, as pessoas não podem ver. E aí, gente, o que é que eu faço? Eu não respiro. E a realidade física é eu estou consumindo oxigênio adoidado, porque estou fazendo esforço. A minha mente está consumindo muito oxigênio porque está ativa. E eu não estou respirando. Então isso é um padrão extremamente doentio. Os níveis de oxigênio caem drasticamente no 1, né? Então repare, é a crença. Eu tenho que conter. E para conter eu não respiro, porque a respiração deixa fluir. E perfeito. Todo o caminho para o tipo 1 é isso, é deixar fluir. Na medida em que ele deixa fluir, as emoções fluem e são integradas no fluxo natural da energia, né? Perfeito. É isso mesmo, padre. Essa é a atenção, ela está presente no tipo 1, né? E no dia a dia a gente costuma dizer para eles assim, olha, leveza
repouso, descanso, é o movimento inicial para fazer esse tipo 1 se desenvolver. Por quê? Porque quando ele está nesse estado, a respiração dele flui com um pouco mais de naturalidade. E ele tem muito mais condição de fazer o controle. Então, a dica prática é: seja mais leve. Lembre-se que a atenção está no corpo. Seja mais leve com você mesmo. Pratique atividades físicas que vão te propiciar fazer esse fluido da respiração para o teu próprio corpo. Então, boa, é isso aí, ó, leveza, descanso, e tem uma coisa que eu gosto muito de falar para o tipo 1, ele costuma olhar para aquilo que não, que precisa ser consertado, que não tá bom. Passando a olhar para aquelas coisas que são positivas na pessoa, ele tem uma maneira de reduzir um pouco a raiva, porque ele se torna um pouco mais generoso com o outro, olhando para o que tem de bom. Então, boa! Muito bem. Relaxar, deixar fluir, aí vem a serenidade, que é o estado da essência. De essência, isso aí. Muito bem. E aí, vamos para o 2 então, padre. 2, vamos lá. O 2 tem um padrão respiratório que, olha, quando eu comecei a trabalhar, a perceber, e eu percebi isso em vivências da Enneagrama, né? Eu ouvia as pessoas dizendo, olha, naquele momento, quando eu entrei em contato com a dor da infância, eu sentia isto, a minha respiração ficou assim. Eu comecei a perceber um padrão repetitivo. E o tipo 2, a primeira vez que eu ouvi um tipo 2 falar e dizer, olha, durante aquele momento que eu entrei em contato com o estado emocional da minha paixão, eu percebi que eu soltava mais ar do que aquele que eu inspirava. E eu pensei, não, a pessoa deve estar viajando na maionese, né? E também já é demais. Aí eu esperei para ouvir várias outras pessoas tipo 2 até perceber que isso que era um padrão. Repare, o tipo 2 inspira bem pouquinho, assim. E agora fica soltando. Então entra pouco ar e sai muito. Quando inspira, custa, o tipo 2 custa, dói até. Agora, quando solta o ar, pensa numa coisa prazerosa. Isso é o padrão de vida do 2, é a personalidade 2. E eu costumo perguntar, me expliquem, como é que uma pessoa pode doar mais do que aquilo que recebe? É um padrão insustentável, isso leva à exaustão. De onde vem isso? A criança tipo 2, ela experimentou na primeira infância, no início, um amor abundante e incondicional. Só que em algum momento ela sentiu, interpretou abandono emocional. Alguém me amava muito e agora neste momento não está conectado comigo. E o que é que eu sinto? Frustração, uma carência profunda, uma solidão extremamente dolorosa e a sensação que eu não dou conta de viver sem aquele amor. E então criam a crença. Eu começo a agradar à pessoa, a fazer coisas para aquela pessoa se sentir bem. E a pessoa se conecta de novo comigo emocionalmente. Ela me dá atenção de novo. E eu começo a ver, funciona. Então, para eu receber de novo o amor, eu tenho que fazer algo que agrade. E olhe como isso se configura na respiração. Para eu merecer uma migalhazinha de ar, eu tenho que me doar muito. Porque repare, nós aprendemos ou nos ensinaram que nós respiramos oxigênio e gás carbónico. Parece que é verdade, né? Mas eu diria, isso é 5% da respiração. No fundo, nós respiramos amor, nós respiramos vida, nós respiramos espírito. E então, repare, para os emocionais, eles respiram sobretudo amor. E a crença é, para eu receber uma migalha de amor, eu tenho que dar muito amor. Só que isso vai desgastando, vai levando o tipo 2 à exaustão. O 2 tem que inverter. Treinar para inspirar mais tempo e soltar mais rápido, né? Sem dúvida. E é engraçado, né? Porque a gente vê exatamente no dia a dia o 2 fazendo isso. Quando ele entra no processo de que ele sabe que para doar ele tem que ter, e isso tem a conexão lá com a virtude dele, ele continua amando a todos, só que se abastecendo. E as dicas práticas
As dicas práticas, padre, que nós damos para o dia a dia é assim, ó, lembre-se, você para doar precisa ter, e precisando ter, você precisa treinar algumas coisas. No dia a dia, a gente diz assim, ó, faça algumas coisas por você. Faça, ao mesmo tempo que você dedica a apoiar as outras pessoas, e isso é muito bom, dedique também a cultivar o que você tem dentro, para que isso possa florescer. Faça atividades físicas, faça atividades respiratórias, que você possa se conectar com você mesmo, entendendo que só dá quem tem, porque quem doa muito vai chegar a um momento onde não vai ter mais, e é quando o tipo 2 entra em movimento de estresse, quando ele, Exato. de fato, se sente exaurido, e aí cobra do mundo aquilo que ele deu de graça, e obriga os outros a nos dar. Boa. Exatamente. Eu costumo dizer, Carol, que o importante é o tipo 2 incluir o nome dele na lista dos eleitos. Perfeito. Das pessoas que ele ajuda, né? E fazer algo por si e para si. Aí ele encontra a fartura, né? Ele percebe que a fonte está dentro. Aí não precisa mendigar as migalhas de fora, né? Muito verdade. Bem, vamos para o 3. E o 3, isso 3. Mesmo. Olha, o padrão respiratório do 3 também é muito curioso. Nós continuamos no centro emocional, então está muito ligado à crença da falta de amor, da carência. O tipo 3, quando a gente vê um tipo 3 respirando naquele momento que ele entra mesmo em contato com aquele ativismo e ansiedade do 3, o peito dele parece uma sanfona, né? É uma respiração, parece que ele está arquejando, é assim. O peito abre, mas repare, é só aqui no peito, é uma respiração alta, não vai lá no nível abdominal profundo, é uma respiração curta, rápida, e ele faz muito esforço. Ele gasta mais energia para respirar do que aquela que ele capta da respiração. Então também é um padrão que leva à exaustão. Sim. Onde nasceu isso? A criança tipo 2, e provavelmente muito cedo, geralmente, o 3, normalmente logo no início da gestação, a criança tipo 3 teve uma sensação de rejeição emocional. O que é que significa isso? Ela sentiu que não teve conexão emocional de ninguém. A sensação é: eu não recebi amor. A primeira experiência que eu recebi de contato humano, que geralmente foi com a mãe biológica, naturalmente, o primeiro registro foi: não veio amor. Normalmente é quando a mãe percebe que está grávida. A criança interpretou que o primeiro sentimento da mãe não foi de amor. Por alguma razão a mãe ficou assustada ou preocupada ou não esperava, ok. Mas foi o que a criança sentiu e interpretou. Não vem amor. Repara, se não vem amor, não existo, eu não existo, porque é o amor, a energia vital. Então eu não existo. E aí a crença qual é? A sensação é: eu não dou conta, eu não aguento, é muito dolorosa essa rejeição emocional. Qual é a crença? Para eu ser visto, eu vou ter que fazer alguma coisa. Para impressionar, para impactar, para as pessoas me verem, para elas me darem atenção, para eu ter o que respirar. E agora repara, quando eu faço alguma coisa e você olha para mim, eu tenho que sugar essa migalhazinha de atenção que você me deu, viu, Carol? Então, ó, mas eu não posso ficar aqui curtindo essa migalha de ar. Porque, entretanto, outra pessoa pode olhar para mim e eu tenho que pegar, e eu tenho que pegar. E então isso cria um padrão, ó. É como se eu tivesse o tempo inteiro sugando, mas eu não me permito saborear, eu não me permito curtir. E então é uma respiração ofegante, arquejante. É uma respiração muito rápida, eu não usufruo. Assim como na vida o tipo 3 não consegue usufruir nem do sucesso, ele nem sequer dá tempo de curtir o sucesso. Eu costumo dizer para o 3, quanto tempo dura o prazer do sucesso? Eu ainda não ouvi muito mais pouco. De 30 segundos. Não ouvi mais. É verdade. Imagina, a respiração reproduz isso, não é? A ansiedade. É verdade, padre. Ao fazer isso,
o tipo 3, ele já passa para o próximo momento. E ao passar para o próximo momento, ele perde exatamente aquilo que ele tanto busca, que é a sensação daquele amor, né? E aí a gente diz que no dia a dia o tipo 3 precisa retomar a sua conexão e através das próprias ações, entendendo que as pessoas amam ele não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. E aí a dica prática é: reconecte-se com pessoas que você abandonou pelo meio do caminho, para que você possa sentir delas essa devolução do amor. Nas coisas, no seu dia a dia, nas suas atividades físicas, procure servir um pouco mais, procure estar lá na retaguarda de um esporte, por exemplo, procura não brilhar, e aí a não brilhar e servir, você também vai se ver reconectado. Então, super importante para o tipo 3 essas ações, né? Exato, eu diria para o tipo 3, olha, para, a pausa, e na pausa respire. Sinta a respiração e o 3 vai sentir um brilho, tem brilho na respiração no ar. E ele vai perceber que isso leva, enche de brilho por dentro. É o brilho que sustenta, não é o de fora, né? Muito Perfeito. bem. 4, né? E o 4? Vamos para o 4. Olha, o 4 é um dos padrões respiratórios mais reduzidos que nós temos no Enneagrama. Normalmente o tipo 4, ele inspira bem pouquinho e segura. Ele não solta o ar. Aí repare, às vezes a pessoa tipo 4 até diz falta ar, não falta. Os pulmões estão cheios porque eu não solto. E então, se os pulmões estão cheios, parece que falta ar. Mas na realidade não é falta, é excesso, eu seguro, eu retenho. Né? E aí nós entendemos, é o padrão de vida do 4, ele retém emoções, ele suga e guarda emoções e acaba se afundando. Né? De onde vem esse padrão? A criança tipo 4, muito semelhante à criança tipo 2, a experiência de infância é muito semelhante. Primeiro degrau, comum ao 2 e ao 4, experiência de um grande amor. As crianças foram muito amadas na infância, um amor abundante. Segunda experiência, houve uma sensação de abandono, de perda, de quebra desse amor. É igual no 2 e no 4. Tanto o 2 como o 4 terão sentido uma raiva muito grande. Decepção e raiva. Ponto 4. O quarto passo. E aí é que vem a diferença. Qual é a reação do tipo 2? Eu não consigo viver sem amor e eu vou fazer de tudo para comprar amor, para conquistar, para merecer. Qual foi a reação do tipo 4? Acabou. Acabou. Estou nem aí. Perdi. E pronto, e perdi e eu aceito que perdi. Eu me auto-abandono, eu me senti abandonado e agora eu me abandono. Eu desisto. É como se a vida não tivesse mais sentido. Na realidade é como se a vida acabasse. Eu costumo dar um exemplo, Carol. Uma caixa de água de 20 mil litros. A caixa é transparente, eu estou vendo a água, 20 mil litros de água na caixa. E tem uma mangueirinha vindo da caixa de água até mim. Eu posso beber com fartura porque não vai acabar. Mas a crença da criança tipo 4 é como se ela visse alguém cortar a mangueira na saída da caixa. E qual é a percepção dela? Vai acabar. A vida vai acabar. Mas ainda tem um restinho de água na mangueira. O que é que eu faço? Eu vou beber tudo uma vez? Claro que não. Eu vou beber uma gotinha. E vou saborear, ficar ali curtindo. Porque quando eu for de novo, pode já não ter. É isso que o 4 faz com a respiração. É isso que o 4 faz com a vida. É como se eu tivesse que ficar ali curtindo um sentimento, uma emoção, uma experiência. Eu faço isso na respiração. Só que isso é um padrão doentio. Eu desconecto da vida. Eu desconecto. Perfeito. E vai alimentando a melancolia, que é esse pessimismo, esse desencanto, essa sensação de que não vale a pena viver. E eu fico ali fechada em mim mesmo, nessa tristeza profunda. E é como eu costumo dizer, a crença no fundo é, a minha vida acabou.
A crença mais profunda é que a minha vida acabou na infância. Eu ainda estou aqui, mas eu sei que vai acabar, eu estou esperando acabar. E então, enquanto não acaba, eu vou saboreando aquele restinho que tenho. Mas eu não me permito viver em plenitude. E então o desafio para o 4 é respirar mais profundamente, ampliar o padrão respiratório. E isso começa sobretudo com soltar, solte o ar. Porque soltando você vai sentir necessidade de inspirar. Padre, tudo tem a ver com deixar fluir, né? Se a gente observar até agora todos os padrões respiratórios, de uma forma ou de outra, a questão da constituição da nossa personalidade fez com que a gente bloqueasse de alguma forma. Quando eu falo para o 4, eu digo o seguinte: o 4, ele tem um nível de sensibilidade potente, ele percebe as coisas. Agora, é como se ele fosse uma mega antena parabólica, só que está voltado para aquilo que ele não tem, voltado para aquilo que falta. Na prática, eu digo para eles assim: olha, pega essa big antena parabólica, essa big sensibilidade e volta para você, percebendo que em você moram todas as sementes do teu processo evolutivo, tá? E aí, coisas importantes para o 4 precisa fazer atividade física, porque a própria atividade física vai fazer o teu corpo se movimentar e oxigenar e respirar, dando força, porque o nosso corpo, ele tem uma informação ancestral de tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver e viver bem. E o 4, quando ele entende isso, ele usa toda essa sensibilidade a seu favor. Joia, Padre. Exatamente. E aí, Carol, se me permite, você trouxe isso aí, o nosso corpo tem uma informação ancestral de como respirar. Repare, o bebezinho nasce e ele sabe respirar direitinho. Como é que ele respira? Fica lá o barrigão. É uma respiração abdominal, diafragmática, profunda. Quem é que ensinou? Não precisa ensinar. Isso está nos nossos registros do corpo. Então o nosso corpo sabe respirar. Depois essas crenças da personalidade, as experiências traumáticas, é que distorceram isso. Mas na medida em que nós tomamos consciência da respiração distorcida e na medida em que fazemos um exercício respiratório específico para cada tipo, nós com 3 semanas de prática, nós começamos a perceber o efeito. É como se as nossas células recordassem aquele primeiro registro e elas voltam a respirar naturalmente, né? Muito bem, vamos para o 5, né? São as sementes, né, Padre Domingos? As sementes. Está lá. Basta que a gente regue. O princípio informativo está lá, né? É isso aí. Tipo 5, então. Né? Então vamos lá. Olha, podemos talvez também trazer um outro elemento. O centro emocional, 2, 3 e 4, por excelência, eles respiram amor. Tá? E o bloqueio, a falta de amor, a experiência de carência na infância, fez com que a respiração ficasse assim condicionada. Nos racionais, nós vamos ver que já é diferente. E os racionais têm aqui uma particularidade que eu gostaria de trazer. Primeiro, naturalmente são os tipos que consomem mais oxigênio. Fisiologicamente, o nosso cérebro, sobretudo o neocórtex cerebral, naqueles momentos em que nós estamos procurando soluções para coisas novas, ele chega a consumir 76% do oxigênio do nosso corpo. Aí eu brinco e digo, se 76% é a média, como nós temos aí uns tipos que não pensam muito, claro que os mentais, os racionais devem estar consumindo 90 e tal por cento para dar uma média de 70%, não é? Então, por um lado, nós temos um consumo acelerado de oxigênio pela hiperatividade mental. Sim, mas, por outro lado, nós vamos ver, são os tipos que respiram menos. Eu falei, o 4 tem um padrão reduzido, ok. Mas nos mentais nós vamos ver que a respiração é quase parada ou até parada. E isso preocupa, não é? Isso é muito importante, o tomar consciência, porque tomando consciência nós podemos mudar. Vamos começar pelo 5. Eu trago aqui, Carol, uma frase que eu ouvi de uma senhora no Rio de Janeiro, numa daquelas cidades onde teve um congresso de Enneagrama,
Não é Petrópolis, é perto de Petrópolis, tá? Daquelas cidades da Serra. Bom, então ela disse assim, tipo 5. Rapaz, é mesmo. Eu às vezes eu esqueço de respirar. E eu tenho que pensar, eu preciso respirar para eu... Olha aí, a desconexão com o corpo é tão grande que eu até esqueço uma função que é extremamente automática no nosso corpo. Tudo fica dependente do controle mental. E então, como é que é o padrão respiratório? Quem convive com pessoas tipo 5 vai lembrar disso. Eu vou caricaturar um pouquinho para facilitar. Por exemplo, eu estou aqui olhando para a Carol falando e eu prestando atenção com aquela cara de paisagem que Deus me deu, né? Muita atenção. E aí, de repente, eu faço assim. E paro. Eu inspiro, a minha cabeça levanta levemente e eu paro. A Carol vai achar que eu parei de respirar e eu fico 5 minutos assim parado. 5 minutos é exagero meu, mas fico parado. E daqui a 5 minutos eu faço de novo. Eu inspiro de novo e paro. E quem vê acha que eu não solto o ar. Na realidade o 5 solta. Mas ele solta no modo econômico. Modo econômico, teoria da escassez. Eu inspiro pouquinho e eu tenho que sobreviver com este pouquinho. Tenho que aprender a não gastar. Então eu fico soltando bem lentamente, que é para fazer render. Porque repara, a crença da personalidade do 5 é essa, é a teoria da escassez. Tá? E então eu tenho que viver no modo economia. E eu faço isso sobretudo com as emoções. E quem é que alimenta as emoções é a respiração. Então isso se configura no padrão respiratório. Eu inspiro pouquinho, porque tem pouco disponível para mim. Eu tenho que fazer render o pouquinho. O que é que isso tem a ver com a experiência de infância? 2 experiências de infância muito fortes do 5. A criança tipo 5 sentiu-se invisível. Eu costumo dar um exemplo, uma sala cheia de gente e a criança tipo 5 é um grãozinho de areia no chão da sala. A sensação é ninguém me vê. Ninguém me vê. E eu estou lá, o grãozinho de areia, olhando para as pessoas, esperando que alguém me dê atenção, que alguém se conecte comigo, que alguém me dê energia emocional e não vem nada. Não vem. E chega num ponto que a criança acredita. Não adianta esperar. Não me veem, eu sou invisível, não há amor disponível para mim, então não adianta eu esperar. E a criança, a partir daí, se tranquiliza. Ela coloca isso na cabeça. Eu consigo sobreviver. Dentro de mim eu sinto que tenho aqui energia suficiente para eu viver. Não há disponível, então não adianta eu esperar. Eu deixo de ter expectativas em relação ao mundo, ao universo, aos outros. E eu passo a viver de acordo com o pouco que eu tenho dentro de mim. E agora repare, isso já condiciona a respiração. Inspira pouquinho, porque não há amor disponível. E segura, faz render. Mas ainda tem mais, a criança tipo 5 depois, é como se ela continuasse lá o grãozinho de areia na sala, e as pessoas já andando pela sala. E a sensação do grãozinho de areia qual é? A qualquer momento vão me pisar. Eles não me veem, vão me pisar. Vão me esmagar, vão me aniquilar. As pessoas não vão respeitar a minha individualidade porque elas não me veem. E em algum momento da infância, a criança tipo 5 sentiu realmente que alguém passou por cima, esmagou, aniquilou. Isso gerou uma raiva muito grande. E a criança se assustou com essa energia forte dessa raiva. E a sensação é, eu tenho medo disso, eu tenho medo de perder o controle sobre essa raiva. Então eu não quero mais sentir. E agora, repare, eu já tinha desconectado do mundo externo e dos outros. E agora eu quero desconectar do meu corpo porque eu tenho medo de entrar em contato com sensações físicas, com emoções, que tenho medo de não saber administrar. E isso ajuda a entender o padrão respiratório, né? E eu não respiro, que é para não entrar em contato com a minha raiva, com o meu corpo, com as minhas emoções. E eu respiro pouquinho porque tenho pouco e solto pouquinho porque tenho que economizar. Só que a minha cabeça está a 1000, consumindo oxigênio em alta escala. Total. Mais uma vez, o entendimento de que o nosso corpo, ele nos apoia na nossa reconexão. É quando a gente diz que o tipo 5, mais do que ninguém, precisa fazer
o seu corpo gerar esse oxigênio. Então, atividades que fazem o 5 ter contato, atividades de impacto, ajudam o tipo 5 a buscar e a gerar em si mesmo o próprio ato de respirar. Eu digo também que no dia a dia e no seu contato, o tipo 5 deve buscar também pessoas que ele parou de dar atenção, porque isso também vai reconectando ele com o próprio amor, né? E aí isso também ajuda ele nesse processo de estrutura. Padre, vamos Perfeito. aos 6, né? Exato, entrar em contato com o corpo para depois entrar em contato com as emoções. Perfeito. Eu estava lendo aí o comentário do Arthur Rios, que é um tipo 5 aí, amigo. Um abraço, Arthur. Ele dizendo, o 5 respira para poder pensar. Olha que coisa, gente. Perfeito. Só para isso também, né? Só para isso, só né? Só para isso, não é para viver. Olha aí. Muito bem. 6. Olha, o tipo 6, quando tem uma vivência que a gente faz de 2 dias, que nós fazemos com padrões respiratórios, eu e o Kélvio, e a gente usa inclusive o oxímetro, que agora está muito na moda por causa do Covid, né? Para medir o nível de oxigenação quando a pessoa está lá naquele padrão respiratório distorcido. Gente, isso é assustador, a gente ver isso ali nos números. E um dos tipos onde cai mais a oxigenação é o 6. Porque o 6 para de respirar. Se o 5 respira pouquinho, o 6 para de respirar na hora da emoção forte. Olhe, qual é a experiência emocional do 6? O que nós chamamos medo no Enneagrama não tem nada a ver com medo de escuro, ou de barata, ou de assalto. Tá? É uma sensação física, as pernas travam, frio na barriga, suor frio nas mãos, uma sensação de taquicardia, como se o coração disparasse, e apreensão, ansiedade, a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, eu não sei o que é, mas vai. E aí, gente, eu costumo pedir assim para as pessoas poderem compreender os 6. Eu estou aqui, Carol, e agora eu vou imaginar que tenho uma espada pendurada aqui em cima da minha cabeça, ela está presa por um fio, e eu tenho a sensação que a espada vai cair a qualquer momento. O que é que eu faço? Paro de respirar, né? Eu paro de respirar, lógico, porque eu vou morrer, gente. De onde vem isso? Vem da experiência de infância. A criança tipo 5, ela tinha uma confiança absoluta numa figura, havia uma pessoa que me dava segurança, quando eu estava com essa pessoa eu sentia que estava seguro, protegido e à vontade. Se acontecesse alguma coisa ruim, essa pessoa me protegia. Então eu estava na essência, eu podia deixar fluir a minha intuição, a espontaneidade. Mas em algum momento a criança sentiu que perdeu essa confiança. Ou ela foi castigada ou censurada, ou ela viu essa figura castigar ou censurar alguém, ou na hora que a criança precisou dessa proteção, a figura não estava lá para protegê-la. Aí qual é a crença? Afinal eu estou só. Só. E antes eu estava tranquilo porque alguém me protegia. Agora não tenho a pessoa para me proteger e eu também não sei confiar em mim, não sei o que fazer e então eu fico inseguro, eu me sinto incapaz e vem a ansiedade, a sensação que pode acontecer alguma coisa ruim e eu não sei o que fazer. E então vem a projeção mental, os fantasmas, e eu começo a pensar nos cenários negativos e chega num ponto que eu paraliso. E a respiração paralisa, trava. Só que repara, o meu corpo todo está tenso, consumindo um oxigênio danado. Incrível. A minha cabeça está super acelerada a 1000, consumindo oxigênio adoidado e eu não estou respirando. E aí? Branco. Muitas vezes dá um branco no 6, né? Além de toda essa sensação física. Eu faço um trabalho numa empresa do Espírito Santo e há pouco tempo, antes da pandemia, eu estava lá fazendo um trabalho e falei de padrões respiratórios. E nessa turma estava participando um senhor médico que é diretor do hospital da cidade e a empresa convidou para participar. E ele é tipo 6. Quando ele percebeu isso, ele disse, valha, eu sinto isso tantas vezes. E mais, agora que eu estou percebendo, chega muita gente no hospital achando que está com um problema cardíaco e depois vai fazer os exames e não dá nada. É só isso. É só isso. É tudo isso, né? Não é só isso, é tudo isso, né? Porque isso traz.
de fato, né? O 6, a gente diz que ele vive na cabeça, e na cabeça ele consome toda a sua estrutura. Tudo. Aquela respiração que a gente diz que é torácica, e que cada vez vai acabando, acabando e acabando. Isso traz para o tipo 6 uma potencialização de seus medos, da sua insegurança, ou do travamento quando mais preservação, ou do ataque quando fóbico, né? O tipo 6, mais do que, como todos os mentais, tem uma necessidade de oxigenar o corpo através das atividades físicas. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de dizer para o 6, sabe, padre, que ele faz na cabeça dele aqueles cenários catastróficos, a partir do momento que ele escreve tudo, que ele descarrega aquilo que está na cabeça dele, é como se ele também tivesse uma descarga física. Então, Exato. como dica prática, tá com a cabeça que não para de rodar, vai lá e escreve tudo que você está pensando. Ao fazer isso, você vai ver o que é probabilidade e o que é possibilidade, né? Você vai poder ser... Muita coisa pode acontecer, mas o que é realmente provável de acontecer? E aí o 6 também entra num processo melhor. Vamos ao tipo 7. Estão perguntando aí o fóbico e o contrafóbico. Olha, o padrão respiratório é muito semelhante. O que muda no fóbico e no contrafóbico é a maneira como ele reage quando chega no auge da ansiedade, mas a estrutura é muito semelhante. 7, né? Vamos para o último aí do centro racional. Teóricos. Né? Do povo que pensa, ou pelo menos que pensa, né? Que pensa. Boa, padre. Pensa que pensa. O tipo 7, olha, como é que é o padrão respiratório do 7? O 7, quando entra em contato com sofrimento, dor, problema, qualquer coisa que cheira a dor, o 7 para de respirar. Parou de respirar. E depois, o que é que vem? Depois do tipo 7, eu lembro muito, Carol, quando eu cheguei no Brasil, em 85, tinha os carros a álcool, que para mim era novidade, e de manhã era um sacrifício para o carro pegar, né? Porque ficava... frio, né? E ficava assim os soluços. A respiração do 7 é assim, parece o carro que não pega. Primeiro ele para, e depois quando ele volta é como se ficasse... Parece que faltou ar, é como se ele estivesse testando, experimentando para ver se ele está vivo. O que é que isso tem a ver? Qual é a crença do 7? A criança tipo 7, em algum momento da infância, geralmente foi muito cedo, a maioria, pelo trabalho de renascimento, identifica, na minha experiência, que é ainda durante a gestação, uma boa parte dos 7, a criança sentiu uma sensação de morte. Não é medo de morrer, é a sensação física de que está morrendo. A agonia. E a agonia de morte, ela tem sensações físicas, por exemplo, aperto no peito. A pessoa não respira. Sensação de morte. E junto com isso também houve uma sensação de desconexão emocional, sentiu abandono emocional, sentiu que a mãe, a pessoa que estava ali que poderia dar afeto, não houve conexão afetiva, emocional naquele momento. Então a sensação, a crença é eu estou morrendo e estou só. E então eu não dou conta. E o que é que eu faço? Paraliso. Paralisa completamente, mais ainda do que o 6. E então para de respirar. Na vida adulta, quando o 7 entra em contato com dor, com sofrimento, ele para de respirar, fica sufocado. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas tipo 7 que acordam de noite sufocadas, sem poder respirar. É susto. A sensação é, o registro que está lá, eu morri. Eu estou sentindo que eu estou morrendo. E então não respira. E é importante para o 7... toda essa dica que você já vem trazendo, que para os mentais é sagrada. Sempre o trabalho de respiração deve ser associado à atividade física, corpo, sensação física. E para o 7 eu diria, trabalho de corpo que seja prazeroso, que o 7 é movido a prazer, né? Isso. Essas motivações, né, a gente deve utilizar exatamente desse conhecimento para que a gente não desista. E aí é quando o 7 precisa realmente dessa conexão. Fazer atividades físicas, atividades que são prazerosas, e isso é uma coisa que é bom para o 7, mas eu gosto sempre também de trazer o 7 para um pouco de reflexão. Quando o tipo 7 fica um pouco, faz algumas coisas sozinhos, olha para o seu
seu dia a dia, fazendo uma agenda positiva para ele, para que ele saia da cabeça, saia do futuro, né? Porque se o 7, ele também vive no futuro, ele vive num futuro ideal. Eu digo que o 6 vive no futuro, num futuro meio catastrófico, onde ele sempre está preocupado. O 7 vive no futuro, mas é um futuro ideal onde tudo já deu certo. E isso também traz para ele distorção no que ele faz hoje, fazendo essa mania que é própria desse padrão. Padre, vamos ao 8. Vamos ao 8 para dar tempo, né? Então voltamos ao centro prático. Já fomos lá falar do 1, agora vamos completar. No centro prático, Carol, a respiração, ela se manifesta como energia física, literalmente, como força. Nos emocionais é emoção, é amor, os racionais é para pensar ou deixar de pensar, e os práticos é força física. No 8, como é que é o padrão de respiratório do 8? Né? Eu sou 8 e é muito fácil identificar isso. Eu costumo brincar e dizer que é a respiração do peixe. Tem um peixe chamado baiacu. Baiacu. Como é que é o baiacu? Você tira o baiacu da água e ele fica inchando. Ele vai inchando, 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 inchando e fica inchado. A respiração do 8 é assim. Nós 8, quando estamos com raiva, a gente começa... O peito enche e segura, fica cheio, a gente não solta o ar. E depois a gente solta um pouquinho, tipo, solta um pouquinho, solta 5 e entram 20, né? E vai enchendo. Porque repare, esta sensação me dá uma sensação de força física. Os ombros vão para trás, o peito vai para a frente, isso me dá uma sensação de força. É uma postura de guerra, de quem está disposto para atacar a qualquer momento. A sensação é agradável. Porquê? Porquê que é agradável? Tristemente agradável. Porque isso traz níveis de cortisol e adrenalina muito intensos aqui na região do peito. Só que isso é um veneno. E porquê que eu faço isso? Porque lá na infância, a criança tipo 8, #fui traído. A criança sentiu que alguém em quem eu confiava muito me enganou, me fez de besta, fez uma maldade, uma injustiça comigo. E eu interpretei, se fez isso comigo é porque eu sou fraco. Então eu não posso demonstrar fraqueza, porque senão vão continuar fazendo isso comigo. E a outra coisa, se essa pessoa me traiu, a pessoa em quem eu mais confiava me traiu, eu agora vou confiar em quem? Ninguém. Então é eu contra o resto do mundo. Eu tenho que ser forte para que as pessoas me respeitem. E repare como isso se manifesta na postura física. O que é que foi? Vem para você ver. Só que isso vai criando um padrão extremamente desgastante. É como se eu estivesse armazenando pólvora aqui para poder explodir a qualquer momento. Perfeito, é isso mesmo. Padre, eu digo isso, né? Digo para todo mundo que nós 8 precisamos olhar para a vida e confiar um pouco mais nas pessoas, porque quando a gente confia, a gente respira. Quando a gente está com alguém no ambiente de confiança, eu digo, ai, que bom que eu estou aqui. E essa é uma dica prática. Tipo 8, encontra alguém com quem você confia e fala das tuas fraquezas, fala das tuas fragilidades, sabendo que aquela pessoa não vai te atacar. E isso vai te ajudar a respirar melhor. Mas, paralelo a isso, também descarrega essa tensão física que é presente nos ativos, né? É presente. Então, também descarrega essa tensão física. Por todo esse nível de cortisol e adrenalina detonam com o nosso organismo. Exato. E por último, o 9. O 9, vamos lá no 9 então. Olha, o 9, quando a gente faz a vivência dos padrões respiratórios, a gente induz uma situação para o 9 entrar em contato com o estado emocional da personalidade, depois pergunta, como é que estava? Aí as pessoas tipo 9 dizem assim, eu parei de respirar. Eu respirava bem pouquinho. A sensação é que se eu pudesse ficar sem respirar, era melhor. Parece que respirar custa, cansa. Então eu prefiro não respirar. Então é uma respiração muito curta, inspira pouquinho, solta pouquinho. Alguns dizem, é uma maneira de eu ficar invisível, de eu não fazer barulho, para não haver confusão.
que é que isso tem a ver com a experiência de infância? A criança tipo 9 sentiu-se desconsiderada, esquecida, largada. A sensação é eu falo e mandam calar a boca, eu faço e ninguém valoriza ou então brigam comigo. E a crença foi, é melhor eu desconectar, porque eu não estou entendendo nada. O que traumatizou a criança 9 foi confusão. A confusão do 9 é interna, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo porque é que não acreditam em mim, porque é que não me ouvem, porque é que brigam, não estou entendendo. Eu quero... Isso que eu estou vendo à minha volta é muito confuso, muito conflituoso. Eu não quero. Eu quero desconectar disso. Quer dizer, a experiência que eu tive da vida na infância foi que a vida era conflitiva, confusa. Eu quero desconectar. E aí voltamos ao início, Carol. O que é que nos conecta com a vida? Respiração. Respirar. O nosso inconsciente sabe como é que eu faço para desconectar? Deixar-me de respirar. Paramos de respirar. E o 9 é como se ele tivesse uma torneirinha, sabe? Quando ele percebe que o conflito aumenta, ele vai fechando para respirar menos, para desconectar. Pronto. Perfeito. E aparentemente está tudo bem. Só que isso vai diminuir a energia física, vai aumentar a saturação emocional, vai gerar confusão mental e a autoestima em termos espirituais é eu não tenho valor. Eu não sou importante. Desconectando ele da vida, né? Eu gosto sempre de lembrar para o 9 que ele precisa ser prioridade para ele. Para que isso ocorra, ele precisa respirar verdadeiramente. Então, para os tipo 9, vocês são gigantes, façam a sua lista de prioridades, se incluam, falem bem de vocês, coloquem as suas posições, as suas características positivas, e assim vocês se verão respirando melhor, porque quando a gente está num ânimo bom, nós respiramos bem. Padre, falamos de 9 padrões, assim, num tempo recorde, né? Foi, menina, foi bom. Coisa de ativo mesmo, né, Padre Domingos? Bem rápido. Lhe agradeço essa generosidade de estar dividindo esse conhecimento de anos que você tem com a gente. Muito obrigado, Carol. Um grande abraço para quem está nos ouvindo e vamos continuar respirando, porque quem respira, vive. Vive, isso mesmo, Padre Domingos. Olhe, continue levando aí para todos esse amor que você traz, que você nos faz olhar para o Eneagrama, de 3 formas. Eu digo que o Eneagrama chegou na minha vida em 3 fases. O momento em que eu conheci o Eneagrama, onde eu pude perceber a beleza que é essa sabedoria. O momento em que o Eneagrama entrou em mim e passou a fazer algumas transformações, me fez olhar de forma diferente para mim e para o outro. Mas a melhor parte é quando o Eneagrama sai de mim, onde eu consigo melhorar, me aproximar mais daquilo que eu verdadeiramente vim fazer aqui. E essa é a grande missão de todos nós, é fazer as entregas que nós viemos fazer aqui. Porque nós somos, sim, todos um só, como nos mostra o símbolo, né? Nós somos um, a lei de um nos lembra isso. E é muito bom poder compartilhar e dividir esse conhecimento, poder beber um pouco desse conhecimento também e dessa generosidade. Padre, muito obrigada. Eu quero que a gente tenha outras oportunidades. Boa noite. Ok, é um prazer, foi muito bom. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam. Um grande abraço, obrigada, Padre. Até breve. Até breve.